Então vamos lá, pessoal, vamos discutir um pouquinho dos compostos inorgânicos e das classes desses compostos que são importantes quando a gente pensa nas reações químicas. Então, lembrando, a gente tem a química dividida em orgânica e inorgânica. A química orgânica existe uma série de compostos que podem ser classificados. E na química inorgânica também. Então, nós podemos classificar os compostos inorgânicos em 4 grandes grupos: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E é importante que nós sempre lembramos que a diferença entre esses compostos, essas classes de compostos, nos leva a algumas características importantes que podem nos auxiliar a prever propriedades físicas, químicas e as reações que esses compostos vão fazer entre si. Então, vamos começar pelos ácidos. Os ácidos, as bases, os sais, eles foram classificados por Arrhenius, então que aparece aqui nessa foto. Então esse químico, ele nos propôs uma teoria que classifica as substâncias entre ácidos, sais, bases. Então vamos seguindo essa classificação de Arrhenius para diferenciar esses compostos. Então, por essa classificação, substâncias ácidas são aquelas que liberam o íon H+ em solução, ou seja, o hidrogênio com carga positiva. Então, o hidrogênio com uma carga positiva. Então, é essa partícula, o hidrogênio, que a gente chama de hidrogênio ionizável, que o ácido libera, e leva as características das substâncias ácidas em soluções. Então, aqui temos alguns exemplos de compostos ácidos: ácido sulfúrico, ácido cianídrico, ácido fosfórico. Nós temos outros, ácido clorídrico, que são exemplos de ácidos inorgânicos. E existem também aqueles que nós estudamos lá na química orgânica, que são os ácidos orgânicos. Por exemplo, o ácido cítrico é um ácido que são os grandes compostos lá dos ácidos carboxílicos, o ácido acético que é presente no vinagre, eles são compostos orgânicos. Então, aqui vamos nos atentar aos compostos inorgânicos. Então, substâncias que em solução aquosa liberam esse H+, que possuem algumas características que são comuns. Então, os ácidos, eles têm sabor azedo, têm cheiro característico, apresentam em solução pHs com valores baixos, conduzem corrente elétrica. Por quê? Porque tem íons presentes em solução. Então, são algumas características importantes. Queria me atentar com vocês um pouquinho sobre a relação do pH, para nós lembrarmos um pouco do que ele significa. Então, o pH significa potencial hidrogeniônico. E o potencial hidrogeniônico, pH, ele é um valor numa escala. Então, o valor de pH, ele vai de 0 até 14, onde 7 é o meio da escala. Então, todas as substâncias consideradas neutras, elas têm pH 7. Abaixo de 7 até 0, nós temos todas as substâncias classificadas como ácido. Lembrando que a acidez aumenta quando chega perto do 0. Então, uma substância que tenha pH em torno de 1, 2, eles são ácidos extremamente fortes. Substâncias que têm pH lá em torno de 5 são ácidos fracos. E do outro lado da escala vão estar os opostos, o oposto do ácido, que é a substância básica. Então, acima de 7, nós temos as substâncias básicas, que vão, então, até a escala de 14. Então, quanto mais próximo do fim da escala, mais básica é a solução. Então, as soluções podem ser classificadas por essa escala de pH. Então, lembrando, substâncias ácidas apresentam pH baixo, então valores baixos de pH. E por possuírem cargas ionizáveis em solução, ou seja, apresentarem dissociação e cargas elétricas, elas vão conduzir corrente elétrica em solução aquosa. Então, é uma característica interessante também dos ácidos. Então, aqui tem uma lista, alguns exemplos de ácidos que são bastante famosos. Então, uma coisa que eu queria atentar com vocês é que
As substâncias ácidas, elas vêm escritas em química sempre começando com o hidrogênio. Então, olha lá, sempre as moléculas estão começando com o hidrogênio, com o átomo de hidrogênio. E elas, né, na sua nomenclatura, sempre vêm escritas como ácido e o nome do ácido. Então, aqui, exemplo. HCl, um ácido extremamente famoso, extremamente corrosivo, que também é conhecido como ácido muriático, que é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico, que ele é o ácido muriático, ele em concentrações menores, ele é usado em limpezas, por exemplo, processos de limpeza em construção civil. Então é comum o uso do ácido clorídrico em processos de limpeza pesada. O ácido sulfúrico, H2SO4, um ácido também bastante famoso, né, como ácido clorídrico, eles são bastante utilizados. É o ácido que muitas vezes está presente em compostos fertilizantes, então uma característica do ácido sulfúrico. Outro exemplo, o ácido nítrico. Um ácido bastante importante que é comum nos refrigerantes, que é um produto que nós usamos como conservante, que é o ácido fosfórico. Então, o ácido fosfórico H3PO4 é um ácido que é bastante utilizado na área alimentícia. Então, um ácido fraco lá presente nos refrigerantes. Outro exemplo, o ácido bórico, H3BO3. E o ácido carbônico, H2CO3, também um ácido bastante famoso, porque é o ácido responsável pela chuva ácida. É ele que é originado do CO2 e ele, então, é presente nas chuvas ácidas. Então, exemplos de algumas substâncias ácidas para que nós conhecemos, então, a sua escrita química. Então, o ácido é toda aquela substância que em solução aquosa libera o H+. Então, o que vai acontecer quando eu pegar um ácido e colocar ele em presença de água? Ele vai se ionizar, se dissociar. Então, a parte de carga de íon positivo vai se separar da carga de íon negativo. Então, exemplo, HCl. Olha só, na molécula de HCl eu consigo observar que eu tenho a presença de um hidrogênio. Então, esse hidrogênio ele vai ser ionizado, formando o H+. E esse H+ vai ficar separado do Cl-. Então, eu vou ter um hidrogênio H+, e se eu liberei uma carga positiva, consequentemente, eu vou ter a liberação de uma carga negativa. Então, o Cl-. Então, uma carga positiva, uma carga negativa. Lembrando que sempre, nós vimos isto em ligações iônicas, sempre para eu montar uma molécula, um composto iônico, eu sempre vou precisar de um balanceamento entre cargas positivas e negativas. Então, se eu liberei uma carga positiva, automaticamente eu também tenho que ter uma carga negativa que ficou aqui por conta do Cl. Lembrando que essa carga negativa é da presença do elétron, lembra? Positivo dos prótons e negativo dos elétrons. Outro exemplo aqui, H2SO4, ácido sulfúrico. Então, aqui a gente observa que o H2SO4, ele possui 2 hidrogênios. Então, quando em solução aquosa, eu vou ter a liberação de 2 H+. Então, cada hidrogênio sempre é H+, então nunca vai ser H+2, isso não existe. Então, eu tenho lá 2 hidrogênios sendo liberados. Aqui na molécula eu vejo 2 hidrogênios. Então, se eu liberei 2 cargas positivas, 2 H+, consequentemente, o restante da molécula do ácido ficou com 2 cargas negativas. Então, o SO4, esse pacotinho que sobrou do ácido, ficou com 2 cargas negativas. Outro exemplo, ácido fosfórico, H3PO4. Então, eu observo que ele tem 3 hidrogênios. Então, eu tenho 3 H+ sendo liberados em solução. Consequentemente, o que sobrou da molécula vai ficar com a carga negativa, obrigatoriamente 3. Então, a gente observa que as substâncias ácidas, na presença de água, elas liberam
H+, em proporções diferentes, ok? Né, dependendo da sua característica molecular, estrutural. Então, o ácido é aquela substância que libera o H+. Mas é importante a gente observar que muitos livros, muitos textos de química, em vez do H+ vir escrito dessa forma, ele vem escrito como H3O+. O que significa isso? É a mesma coisa, é a mesma informação escrita de uma forma diferente, simplesmente. Por quê? Quando esse hidrogênio H+ está em solução aquosa, lembra, o hidrogênio, ele é um átomo que é constituído de um único próton e um único elétron. Então, esse hidrogênio, ele acabou perdendo o seu elétron, ficando com carga positiva. Então, imagina, é um próton em solução aquosa. Então, ele é altamente reativo. Então, quando esse H+ está em solução, ele está em solução aquosa. E a molécula de água tem um composto muito eletronegativo, que é o oxigênio, que tem um par de elétrons que não está fazendo ligação. Então, o que acontece? Esse H+, ele se aproxima da molécula de água, formando o que a gente chama de íon hidroxônio, que é o H3O+. Então, em solução aquosa, o H+, ele não fica assim, solto, sozinho. Ele acaba se aproximando de uma molécula de água e formando esse material, né, esse componente lá, esse íon em solução aquosa chamado íon hidroxônio. Mas é o mesmo H+, ele só está próximo da moléculazinha de água. Então, é uma forma de escrever a mesma informação. Então, eu poderia escrever a dissociação lá do ácido clorídrico, por exemplo, eu poderia escrever Cl- mais H3O+. Seria a mesma coisa, porque eu estaria simplesmente incluindo a molécula de água nessa reação. É a mesma coisa. Nada mudou. A única coisa que é uma forma diferente de escrever a mesma informação. Vamos fazer um paralelo. É como se eu escrevesse em letra de forma ou em letra cursiva. A informação é a mesma. Então, se eu tiver um H+, eu tenho um H3O+. Se eu tiver 2H+, eu tenho 2H3O+. Então, é uma forma de escrever em solução esse composto, né? É uma forma diferente de escrever ele em solução, ok? Então, passando os ácidos, nós temos as bases, vamos dizer assim, o oposto de um ácido, que é a substância que em solução aquosa libera o íon OH-. Então, as bases têm esse íon, um átomo de oxigênio ligado a um átomo de hidrogênio com uma carga negativa. Então, o que a gente chama de íon hidroxila. Então, exemplos de bases eu tenho aqui o hidróxido de magnésio, o hidróxido de amônio, o hidróxido de alumínio. Então, as bases também, como os ácidos, têm algumas características comuns, por exemplo, sabor adstringente, condução de corrente elétrica, e lembrando que elas apresentam valores de pH acima de 7, valores de pH mais altos, né? Quanto maior, mais próximo do 14, mais forte é essa base. Então, alguns exemplos de bases importantes, eu tenho aqui o hidróxido de sódio, que é a famosa soda cáustica, está aqui, né, nesse desenho. É comum quando as pessoas vão fazer sabão caseiro, então usa-se o hidróxido de sódio. O hidróxido de potássio, outro exemplo aqui, ó. Aí aparece uma coisa importante para a gente. Os ácidos, eles sempre vinham escritos começando com H. Perceba que na base é importante o destaque para a presença do OH, isso identificando as bases. Outro exemplo lá, ó, hidróxido de cálcio. Então, olha só, o hidróxido OH presente com o cálcio. Então, sempre tendo a escrita da base destacada pela presença do OH. Outro exemplo, né, de um medicamento já, o hidróxido de alumínio, AlOH3. Então, aqui tem um exemplo de um medicamento genérico, hidróxido de alumínio, que é um exemplo de uma base. Então, por exemplo, o hidróxido de sódio é uma base extremamente forte, né?
uma base até soda cáustica, um produto químico até perigoso. O hidróxido de alumínio já é um medicamento utilizado para combate à azia. Então perceba que também as bases podem ter diferentes escalas, né? Naquela escala de pH acima de 7. Então são exemplos de bases importantes. Então as bases são aquelas substâncias que em presença de água liberam o OH-. Então aqui exemplo, hidróxido de sódio, eu tenho um OH. Então eu escrevo lá, ó, OH-. E se eu liberei uma carga negativa, automaticamente eu libero uma carga positiva. Então, eu tenho lá a presença do sódio, do Na+1. Aqui, outro exemplo, ó, eu tenho 2 OH no hidróxido de cálcio. Então, aqui eu escrevo, ó, na dissociação, na presença de água, 2 OH-. Se eu liberei 2 vezes o OH-, quer dizer que eu liberei 2 cargas negativas, consequentemente o cálcio tem 2 cargas positivas. Mesma coisa para o hidróxido de alumínio, ó. O OH sempre é -1, então aqui eu liberei 3, então consequentemente o alumínio tem 3 cargas positivas. Então mostrando a característica dos compostos que são as bases. Depois disso, nós temos então o sal. O sal é a substância formada da reação de um ácido com uma base. Então, o ácido, quando reage com uma base, sempre vai formar um sal. E aí nós temos o principal exemplo, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Então, aqui eu tenho o exemplo do sal de cozinha, cloreto de sódio. Outro exemplo importante, o bicarbonato de sódio, também bastante comum em uso culinário. E outro exemplo, o sulfato de cálcio, que é usado no gesso, quando a pessoa quebra a perna, usa-se lá esse material, que é o sulfato de cálcio. Então, são exemplos de sais. Uma coisa importante em relação aos sais, que eles também são formados de uma carga positiva e uma carga negativa que veio lá do ácido e da base. E eles têm essa característica de formar compostos cristalinos, né, em forma sólida. Então, o sal, ele veio da reação entre ácido e base. A reação de neutralização em si, nós vamos estudar bastante sobre ela daqui para frente. Mas, então, só para lembrar que o sal, ele vem sempre da parte positiva da base ligada à parte negativa do ácido. Então, aqui é uma reação que depois nós vamos estudar mais, mas só para vocês saberem que o sal vem da reação de um ácido e uma base, então sempre é também um composto iônico, porque tem um cátion e um ânion em sua formação. Então, nós vamos agora, com o estudo das reações químicas, estudar bastante as reações de neutralização, ok? Mas essa é uma característica importante só para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o sal. E por último, na última classe de compostos iônicos, estão os óxidos. Os óxidos, eles são compostos binários. O que é um composto binário? É formado de 2 átomos, sendo que um dos átomos é o oxigênio. Então, vamos pegar como exemplo aqui o monóxido de carbono. Então, no exemplo do monóxido de carbono, eu tenho aqui um dos átomos sendo o oxigênio. Então, o oxigênio com o carbono. Então, o monóxido de carbono. Outro exemplo importante é o dióxido de carbono, formado de oxigênio e carbono, composto binário, 2 átomos. Então, dióxido de carbono. Outro importante é o peróxido de hidrogênio. Então, eu tenho o H2O2. Opa, não é a água, pessoal. A água é H2O. Aqui eu tenho H2O2. Isso aqui é um peróxido muito comum em desinfecções químicas. Então, os óxidos, eles também podem ser classificados em ácidos, básicos ou neutros. Um óxido ácido, ele é aquele que, quando misturado em água, vai formar um ácido. Então, o SO3 é um óxido, mas quando ele é misturado com a água, ele forma um ácido, no caso, o ácido sulfúrico. Um óxido básico é
o inverso, né? Quando misturo com água, ele forma uma base. E o óxido neutro é aquele que não reage com a água. Então, os óxidos são facilmente identificados por serem um composto binário. Então, a ideia é que vocês consigam diferenciar essas 4 classes de compostos inorgânicos, porque nós vamos trabalhar muito com elas agora nesse aprofundamento do nosso estudo sobre reações químicas. Ok, pessoal?